Esta é a terceira e última parte da nossa revisão de Introdução à Estatística. No vídeo anterior, vimos as medidas de posição, média aritmética, mediana e moda. Neste vídeo, veremos as medidas de dispersão, que são o desvio absoluto médio, a variância e o desvio padrão. Apesar de as medidas de posição serem de grande importância, geralmente elas não são suficientes para uma análise completa dos dados. É necessário a gente complementá-las com as medidas de dispersão. Vamos ver aqui um exemplo de digamos, um investidor que quer decidir em qual ação que ele vai investir, na ação A ou na ação B. Ele então começa a analisar aqui um gráfico do desempenho dessas ações na Bolsa de Valores e fica aqui querendo decidir. Então a princípio ele pensa talvez tirar a média, né, das ações para ver se dá para ajudar em alguma coisa. E ele chega à conclusão de que as médias são iguais. E então, será que ele aplica na ação A ou na ação B? É aí onde entra o papel das medidas de dispersão. Não é? A média aritmética em si não está sendo suficiente para esta decisão. Então vamos ver a nossa primeira medida de dispersão, que é o desvio médio absoluto. Mas antes disso, a gente precisa entender o que é desvio. Em uma amostra quantitativa, chama-se desvio de um valor a diferença entre esse valor e a média aritmética de todos os valores da amostra. Um exemplo aqui, se você tem essa amostra aqui, 4, 3, 5 e 7, temos que a média aritmética é igual a 4,75. O terceiro valor, que é este 5 aqui, ele tem um desvio de 0,25, porque ele é um pouco maior do que a média. Como é que a gente sabe isso? A gente faz a subtração, a diferença. 5 menos 4,75 vai dar 0,25. Já o primeiro valor, que é o 4, ele tem um desvio negativo, porque ele está abaixo da média. Se a gente fizer 4 menos 4,75, vai dar menos 0,75. Agora, se a gente usasse o valor em módulo, que são essas barras verticais aqui, o valor absoluto que a gente chama, encontraríamos 0,75, um valor positivo, e não menos 0,75. Tá? Então é daí que vem essa palavra absoluto, na expressão desvio médio absoluto. É por isso, por causa do uso do módulo. Trata-se da média de todos os desvios absolutos de uma amostra. A fórmula seria essa daqui. Você calcula todos os desvios e toma cada um deles em seu módulo, ou seja, em seus valores sempre positivos. E em seguida tira a média deles, uma simples média aritmética. Vamos ver um exemplo. Naquele exemplo das ações A e B, a gente tinha visto que a média em ambas as ações foi igual, R$30. Agora, se a gente calcular o desvio da ação A, fazendo a subtração entre o valor da ação em cada mês e a média obtida, que foi 30, a gente vai encontrar esses valores aqui. Por exemplo, no mês de fevereiro, o desvio foi de 3, ela ficou 3 pontos acima da média. Já aqui nesse outro mês, que deu 28, então 28 menos 30, que é a média, vai dar menos 2, então ficou 2 pontos abaixo da média. E fazemos isso com todos os outros valores, inclusive com também os da ação B. Muito bem. Então, depois a gente calculando a média dos valores absolutos desses desvios, olha, tomando os valores absolutos, tá? Por exemplo, aqui é menos 3, não vai considerar como menos 3, e sim como mais 3. Calculando tudo isso, a gente vai encontrar 14 sobre 12, que dá 1,17. Fazemos o mesmo com a ação B, vai dar 100 sobre 12, que dá aproximadamente 8,33. Observe que são valores bem diferentes um do outro. Então, embora as duas ações apresentem a mesma média, os valores da ação A são menos dispersos do que os da ação B. A ação A é mais estável, mais próximo da média. Pode ser que seja isso que o investidor queira, Uma empresa com um perfil mais conservador, mais bem administrada, onde ele não vai correr muito risco aí com o investimento dele. Uma outra medida de dispersão é variância. Variância é representada por esta letra grega aqui, é um sigma.
sigma minúsculo, ao quadrado, ou então var. Eu prefiro essa representação aqui, VAR, tá? Lembra mais da palavra variância. Então, a variância representada por este símbolo aqui, de um conjunto de valores de uma amostra, é a média aritmética do quadrado dos desvios. Ou seja, isso aqui, né? Observem, aqui nós temos o quadrado de cada um dos desvios. Aí depois a gente soma tudo e tira a média aritmética. Agora, lembre que no outro que a gente fez, a gente usava barras verticais. A gente não usava ao quadrado, né? Isso garantia que os valores eram sempre positivos. Mas quando a gente eleva ao quadrado, também ficam valores positivos. Mesmo que a diferença aqui, o desvio, dê um valor negativo, quando você eleva ao quadrado, ele vai ficar positivo. Tá? Então, por exemplo, vamos fazer com a ação A. A gente calcula o desvio normalmente, aqui, ó, 33 menos 30 dá 3. E depois eleva ao quadrado, vai dar 9. Né? Aqui, 28 menos 30 dá menos 2. Eleva ao quadrado, vai dar 4. Né? Nesse daqui, 30 menos 30 deu 0. 0 ao quadrado dá 0. Então, todos os valores que vão aparecer aqui são positivos, mas eles estão elevados ao quadrado. Tá? Então, em seguida, a gente vai e calcula a média aritmética disso. Somando tudo, vai dar 32 sobre 12 e a gente encontra um valor aproximado de 2,67. A variância, né, da ação A foi de 2,67. Agora, atenção, tá? Considere essa variância como um passo intermediário para obter o desvio padrão, que é a próxima medida que a gente vai ver. Tá? Então, entenda bem como é que se faz esse cálculo, porque a partir deste cálculo é que a gente vai fazer a nossa próxima medida. Então chegamos à nossa última medida de dispersão, que é chamada de desvio padrão. Ela é simbolizada por esta letra grega aqui, sigma. Note que a outra estava o sigma elevado ao quadrado. Aqui não, é somente sigma mesmo. Tá? Ou dp, né, que é desvio padrão. Eu prefiro usar essa daqui. Tá? O desvio padrão é dado por esta fórmula aqui. Tá? Você se assusta ver aqui essa fórmula imensa, mas se você olhar direitinho, né, aqui no radicando, né, aqui dentro do radical, essa expressão que tem aqui é exatamente aquela que a gente acabou de ver, que foi a da variância. Está aqui. Tá, exatamente. Se você sabe calcular a variância, então você saberá calcular o desvio padrão, porque basta extrair a raiz quadrada da variância. Tá? Por isso que eu escrevo assim, ó, dp é igual a raiz quadrada de var. Né? O desvio padrão é igual a raiz quadrada da variância. Tá? No exemplo anterior, como a variância tinha dado 2,67, então a gente calcula o desvio padrão extraindo a raiz quadrada de 2,67. Isso vai dar aproximadamente 1,63. O desvio padrão ele é muito utilizado, tá? E costuma cair muito em vestibulares. Então eu sugiro que você entenda bem este conceito. Bom, chegou a hora dos exercícios, né? Esse aqui, olha, você não precisa mandar pelo AVA, tá? Esse aqui é apenas para você exercitar. Na seção Aplicando Conhecimentos, os exercícios 23 e 24, tá? Divirta-se aí com ele. Gente, vocês podem fazer outros exercícios, tá? Não façam apenas esses que eu estou sugerindo, não. Tá? É importante que você faça bastante exercício para ter certeza, para se sentir seguro de que você realmente entendeu a matéria. Agora, esse daqui não, tá? Esse daqui é para você mandar pelo AVA. Esse aqui é que está valendo. Tá? É na seção Consolidando Saberes, tá? Seção Consolidando Saberes, exercícios 17, 18, 21 e 22. Tá? São 4 exercícios. A gente totaliza aí, né, do primeiro, segundo e terceiro vídeo, a gente totaliza aí 10 exercícios que são os que vocês de fato terão que enviar para mim. Tá bom? Então, muito obrigado pela sua atenção e um bom estudo.